Eu confesso que uma das situações que eu tenho mais dificuldade de compreender é quando um cristão relata que odeia uma pessoa. Todos aqueles que passam a vida odiando pessoas ou magoado com pessoas, esses não herdarão a vida eterna. O ódio não pode fazer parte da vida de um cristão. E eu sei que nós estamos vivendo em um momento delicado na política mundial. Nós estamos vivendo um momento delicado na política do Brasil. E nós vemos uma discussão fervorosa aqui no Brasil a respeito de quem seria o candidato ideal para a presidência da República e para os governos dos estados. Só que nós encontramos, em meio a essas discussões, cristãos relatando que odeiam o candidato A e outros cristãos relatando que odeiam o candidato B. Será mesmo que essa é uma atitude cristã? Será que essa é uma atitude que agrada a Deus? E ainda que aquele candidato ou aquele político tenha trazido muitos danos ao nosso país, tenha trazido muitos problemas à nossa nação, você, como cristão, você não pode odiar nenhuma pessoa. O ódio não faz parte da característica daqueles que são cristãos, daqueles que estão andando para se parecer com Jesus todos os dias. O ódio não faz parte da caminhada daqueles que estão seguindo a Cristo. E quando você se declara como aquele que odeia uma pessoa, significa que você não entendeu o que é o cristianismo. Nós precisamos tirar do nosso coração todo tipo de mágoa e todo tipo de ódio, porque essa não é a característica de um verdadeiro cristão. Agora, se Deus ele chegasse na sua frente agora e te fizesse a seguinte pergunta: filho, filha, sabe esse político que você não gosta? Sabe essa política que você não gosta? Então, e se eu, Deus, quiser colocar essa pessoa no poder? E se eu quiser colocar esse político como presidente? E se eu quiser colocar esse político como governador ou como prefeito? Qual será a sua reação diante de mim e diante deste governante? E se Deus quiser colocar no poder aquela pessoa que você declara que odeia, o que você faria? E esse é o tema do vídeo de hoje. Quando as pessoas não entendem que quem está na direção de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso e não políticos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Outra coisa que eu não entendo também é quando cristãos, eles vão na frente da urna eletrônica e votam em partidos ou em políticos que defendem leis e pautas que são contrárias à palavra de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e vivem uma vida segundo a palavra de Deus, esses são cidadãos do céu. Logo, nós estaremos nos braços do Senhor, vivendo debaixo do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, Deus espera que nos posicionemos como cidadãos dessa terra. Deus espera que nós sejamos aqueles que influenciam a nossa nação. Deus espera que todo cristão influencie e cobre os seus políticos para que leis que são contrárias à palavra de Deus não sejam aprovadas em nossa nação. Agora, você precisa compreender que se você não gosta de um político, de um determinado político, ou se você não gosta de uma pessoa que está no cargo político da nação, entenda que odiar essa pessoa não vai estar influenciando ela e as outras pessoas a caminharem segundo o que Deus quer. Deus ele quer cristãos que influenciem a nação através de seu posicionamento e através das cobranças que nós fazemos em relação aos nossos políticos. Se você realmente quer ser um cristão influente, odiar aquele determinado político ou odiar aquele determinado candidato não vai te ajudar a influenciar essa geração e muito menos o político. E ainda que você não goste de determinado político, ainda que esse político tenha trazido grandes males à nossa nação, saiba que odiar ele
Não vai estar influenciando ninguém. Na verdade, odiar um político ou odiar uma pessoa só te fará uma pessoa que mostra o mau testemunho. A Bíblia fala que nós somos cartas lidas todos os dias. E você, cristão, quando você se posiciona com um discurso de ódio em relação a algum político, independente de qual seja esse político, você estará dando mau testemunho. E aqueles que não conhecem ao Senhor jamais vão querer participar dessa mesa que você participa. Jamais vão querer estar em comunhão com outros cristãos. Pois odiar alguém é um comportamento que desagrada a Deus e dá mau testemunho. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Jesus em nosso comportamento. É por isso que nós precisamos compreender que todas as vezes que nós olhamos para os nossos governantes, todas as vezes que nós olhamos para os políticos, aqueles que estão em cargos públicos dessa nação, nós precisamos compreender que todos eles estão debaixo da mão do Todo-Poderoso. Agora, eu quero repetir a pergunta que eu fiz no início do vídeo. E se Deus, ele colocar no governo do nosso estado, se Deus colocar na prefeitura da sua cidade, e se Deus colocar na presidência dessa nação um governante que você não gosta, que você odeia, um governante que você fala muito mal dele, e se ele virar para você, se o próprio Deus virar para você e disser: filho, eu quero este governante como presidente, como governador, porque ele é o meu servo. E muitas pessoas olham para os governantes da nossa nação e dizem: é impossível. Este homem, esta mulher, este governador, essa governadora, é impossível que ela seja serva do Senhor. Será? Será que todo servo do Senhor, será que todas as pessoas que Deus chamou de servo em sua palavra eram pessoas que eram padrão em seus comportamentos? Queridos, nós precisamos entender que todos os governantes dos países, dos estados do Brasil, são governantes que estão debaixo da poderosa mão de Deus. Ainda que você não goste ou ainda que você odeie um determinado político, saiba que Deus está no comando de todas as coisas. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 37. Jeremias capítulo 37, vamos ler dos versículos 16 ao 18, que diz assim: tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa. E em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Olha o versículo 18. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti e contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesse na prisão? Notou aqui? Jeremias, ele acabou sendo preso pelo rei da época, o rei de Judá, o rei Zedequias. E Zedequias mandou prender Jeremias porque ele não ouviu a profecia que ele gostaria de ouvir. Jeremias chegou com um discurso duro dizendo para o rei de Judá: Zedequias, você e toda a nação precisa se entregar ao rei da Babilônia. Vocês vão ser governados pelo rei Nabucodonosor. Zedequias ficou aborrecido com aquela profecia e ele manda prender o profeta Jeremias no calabouço. Mas mesmo assim o rei Zedequias ficou com aquela pulga na orelha. Ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Jeremias estava preso no calabouço e ele em secreto, como se ele colocasse os ouvidos ali próximo à cela de Jeremias, e ele disse: tem alguma palavra do Senhor para mim agora, Jeremias? E Jeremias repete aquela profecia. Ele diz: eu tenho. A palavra que eu tenho para você do Senhor é: se entregue ao rei da Babilônia. Zedequias, como rei de Judá, ele não conseguia entender por que ele deveria se entregar ao rei da Babilônia. E aqui nós vemos a graça do Senhor. Por que a graça do Senhor? Porque antes de Judá sofrer com o cativeiro babilônico, Deus avisou através de seus profetas: o seu novo governante se chama Nabucodonosor e vocês precisam se entregar à Babilônia. Nós vemos aqui o próprio Deus chamando Nabucodonosor, um homem ímpio, um homem cruel, de meu servo. E aqui nós precisamos ficar chocados porque hoje as pessoas olham para os governantes do mundo e não entendem que os governantes do mundo, sejam eles bons governantes ou sejam eles maus governantes,
todos eles servem a Deus para que os propósitos de Deus se cumpram. E é por isso que você não pode odiar um político e por isso que você não pode idolatrar nenhum político. Se você quer realmente influenciar a sua nação, se você quer realmente que Deus esteja no comando da nação, primeiro você precisa demonstrar frutos bons, você precisa influenciar, você precisa chamar as pessoas para que elas estejam seguindo os caminhos do Senhor. Segunda maneira de influenciar a nação é estar de joelho, orando pelo seu governante, seja ele da sua cidade, do seu estado ou o governante da nação. Não adianta odiar, não adianta idolatrar, você precisa influenciar com seus joelhos no chão. Todas as vezes que você odeia ao ponto de ficar colocando adjetivos negativos nos governantes, significa que você não aceita a soberania de Deus sobre a nação. Quanto mais a igreja ora naquele país ou naquela nação, mais o Senhor estará influenciando o governante. E Deus, ele coloca no governo da nação quem ele quiser. Deus, ele coloca no governo da nação todos aqueles que vão cumprir o seu propósito. Seja este propósito como castigo, ou seja este propósito para que aquela nação prospere. Vai lá comigo em Abacuque. Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1, nós vamos ver que esse é um livro também bastante político. Nós vemos aqui Abacuque preocupado com a invasão que Judá sofreria. Abacuque, ele compartilhou neste tempo também a aflição de Jeremias. Abacuque não entendia por que a Babilônia estava invadindo aquela nação. Abacuque não entendia porque Deus estava permitindo aquela invasão dos babilônicos. Olha só o que diz Abacuque, capítulo 1, vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Olha só, Abacuque está dizendo: Senhor, estou gritando violência. Nós estamos sofrendo por causa dessa invasão. O Senhor não está escutando? A Babilônia está invadindo Judá e o Senhor não está vendo? O Senhor não está ouvindo esta violência? Mas olha só a resposta de Deus. Abacuque 1, agora no versículo 6. Pois, eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Então, queridos, Deus recebe a oração de Abacuque, Abacuque dizendo: Senhor, como o Senhor não pode nos ouvir? O Senhor não está vendo? Eu estou gritando violência. Nós estamos sendo invadidos por um povo cruel. E Deus responde para Abacuque: Abacuque, sou eu que estou enviando os caldeus. Você notou aqui a soberania de Deus na escolha da liderança? Deus permite bons governantes e Deus permite maus governantes, seja para abençoar ou para punir uma nação. Deus é aquele que corrige a nação da maneira que ele quiser. E nós vamos encontrar Ezequiel capítulo 14 falando a respeito das correções de Deus quando as nações pecam. O fato é que todo cristão precisa agir como Abacuque. Olha só o que diz Abacuque agora no capítulo 3, os versículos 2 e 3. Olha só, essa é a atitude que todo cristão precisa ter diante de Deus quando ele está direcionando o governante da nação. Diz assim o versículo 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Então, Abacuque, como um bom servo de Deus, ele diz que ouviu as declarações do Senhor.
E ele aceitou a soberania de Deus na escolha do governante. Naquela época, o governante que estava sobre Judá, que era o castigo de Deus através de Nabucodonosor. É por isso que nós precisamos entender: Deus é soberano em suas escolhas. Deus é soberano nas escolhas de nossos governantes. A sua função é fazer como o Abacuque, é clamar pela presença e pela misericórdia de Deus. O versículo 3 mostra Abacuque adorando a Deus e dizendo que a terra se enche do seu louvor. Ou seja, Abacuque sabia que ele precisava adorar a Deus e Abacuque sabia que existiria uma bênção vindoura, que é a salvação e a restauração de todas as coisas. Você, como cristão, precisa se posicionar em oração. Você precisa dar bom testemunho. E se Deus quiser colocar como governante aquele político que você não gosta, aquele político que você odeia, saiba que esse ódio fará mal para você. E além disso, você estará se rebelando contra a soberania de Deus. Tome cuidado para não odiar pessoas e dar mau testemunho. Porque Deus quer que nos posicionemos e Deus quer que nós oremos pela nossa nação. Não existe nada que influencie mais do que um servo do Senhor posicionado e um servo do Senhor que ora por seus políticos e por sua nação. Não existem políticos perfeitos. Nós não podemos idolatrar os nossos políticos. O que nós precisamos fazer é influenciá-los através de nossa cobrança e principalmente através de nossas orações. Tome bastante cuidado com as palavras que você tem escrito e com as palavras que você tem usado. Porque Deus espera você como um cristão posicionado e como um cristão que ora. Bom, que Deus direcione o melhor político nesse ano de eleições aqui no Brasil, que Ele nos guie para o centro de sua vontade e que estejamos preparados para receber o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.